quero ser bem objetivo, contar pra você exatamente como funciona o mestrado, processo seletivo, como eu estudo, o que os professores esperam da gente. We fight and beg and greed and then we go and act like something. And our hearts burn with the heat of 1,000 suns. Yeah, and we cry out loud cause we just want attention. And we feel alive from a fake medium. Yeah, I won't accept this life that fate has given. So find a way to get lost. So find a way to get lost. Just find a way to get lost. Yeah, we'll find a way to get lost. So find a way to... Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso Instituto de Interpretação e também Tradução. Cheguei aqui no meu cantinho, tô aqui do lado de fora do Instituto, onde na maioria das vezes eu sento para poder estudar, para poder praticar um pouco do conteúdo. Vamos começar então pelo começo. O que é que você precisa ter para você poder se candidatar para o mestrado de Interpretação de Conferências? O mestrado de Interpretação aqui no Instituto, ele é bem concorrido. Então assim, não é qualquer pessoa que pode entrar. Então a primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: se você estudou biologia, agronomia, engenharia, seja lá o que for, Thiago, eu posso me candidatar para o mestrado? Pode, só que você precisa ter uma certa nota. Parece que é 9 ou melhor. Então o seu bacharel no Brasil precisa ter essa média aí mais ou menos para sua candidatura ser aceita. A partir do momento que você tiver essa nota, tudo tiver traduzido, bonitinho e a secretaria que aceitar a sua documentação, você vai receber uma carta convite para a prova de aptidão. Eu quero começar contando para você como que foi o meu processo seletivo aqui no Instituto. Faz 1 ano já mais ou menos, né? Aqui no Instituto, a gente tem a possibilidade de fazer a prova de aptidão ou presencialmente ou pela internet. Como eu tava fazendo o meu intercâmbio, né, pra você que assistiu o meu vídeo, lembra que eu contei que eu fiz um semestre do meu primeiro mestrado no exterior, então eu não pude estar aqui presencialmente, obviamente, nos dias das provas. Eu fiz a minha prova pelo Skype, tava em Portugal, eu fiz a minha prova lá. A prova funciona da seguinte maneira: são 3 fases, há sempre 2 professores. Tinha a professora responsável pelo idioma alemão e a professora responsável pelo idioma português. E aí, como eu tinha falado, eu fiz o meu por Skype e ele funcionou da seguinte forma: ligaram, né, me mandaram um ok ali no Skype, falando se tava tudo bem, que a gente iria começar a prova em 15 minutos. Por quê? Porque 15 minutos antes você recebe uma folha com 5 temas. E dentre esses 5 temas, você precisa escolher um tema dali e você precisa discutir sobre ele na sua língua B. Então aqui no Instituto eu tenho português como língua A, como língua materna, língua nativa, alemão como língua ativa, língua estrangeira ativa, e língua C, inglês como língua passiva. Então, você escolhe um desses 5 temas e aí você precisa discutir, falar o que você entendeu ou falar sobre esse tema na sua língua B. Então, eu tive que escolher um tema ali. Eu lembro que o meu acho que foi sobre os refugiados, porque teve todo esse problema aí dos refugiados aqui na Europa. Então, eu achei que caberia ali, né, esse tema para ser discutido, e porque dentre os temas era o que eu mais sabia. Então, eu tive que discuti-lo em alemão. Depois disso, tem a parte de português, a parte de consecutiva.
Então assim, elas vão te dar um link de um vídeo e aí você vai escutar esse vídeo vai estar em alemão, você toma ali a nota, né, toma suas notas e depois você pega e faz o discurso em português. Então ali você tá sendo avaliado pela professora brasileira, né, a pessoa responsável pelo português. E depois tem a parte do inglês. A professora que é responsável pelo alemão, ela depois de um tempo ela fala, bom, agora essa primeira parte da prova terminou, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre você e etc. Só que isso em inglês. Depois disso, mesmo esquema, elas vão te dar um link que na hora, obviamente, né, como eu tava na internet, eu tinha esse link, tal, porque eu tava fazendo pelo Skype, mas depois eu conversei com os meus colegas que eu conheci aqui pessoalmente e elas mostram ali o computador pra eles ou colocam um áudio, então assim, é um pouco diferente. E aí depois o vídeo foi em inglês, eu fiz a mesma coisa. Tomei nota e fiz o discurso e falei o que eu tinha entendido em português. Deixa eu ver se eu tô esquecendo de mais alguma coisa. A prova, esse exame, né, pra você entrar aqui, ele funciona mais ou menos dessa forma. Os professores ali, eles não querem ver um intérprete já preparado, uma pessoa perfeita, porque também não há. E eu acho que se você tá aqui, se você tá se candidatando pro mestrado, é porque você quer realmente aprender, você quer se formar, né? Você quer virar um intérprete. Então, ali, basicamente, eu acho que, do meu ponto de vista, né? Os professores ali, eles querem ver o quão motivado você tá, se você quer realmente isso, qual é a bagagem cultural que você tem. Eu acho que isso conta bastante também. O seu conhecimento geral, sabe? O seu conhecimento de mundo, o que tá acontecendo no mundo. Isso também é muito, muito, muito importante. Então, por exemplo, se você tem português, alemão e inglês, quais são os países onde o português é falado? Então, vamos lá. Moçambique, Brasil, Portugal e por aí vai. Então, você precisa saber o que está acontecendo nesses países. Alemanha, alemão, a parte da Suíça, Áustria. Então, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo politicamente nesses países? Inglês, Estados Unidos da América, Reino Unido e por aí vai. Então, assim, pra quem estuda interpretação, pra quem se interessa, sabe que é uma profissão que exige muito, muito, muito. E assim, aqui no Instituto eu percebi muito isso. O mestrado se chama Mestrado em Interpretação de Conferências e o nome já diz por si só que o foco está ali nas conferências, nas instituições europeias. A maioria dos temas estão relacionados com a União Europeia e por aí vai. O mestrado dura 2 anos, 4 semestres. Tem alunos que tentam terminar em 2 anos, mas eu acho que é praticamente impossível. Você precisa ir de um semestre a mais, 5 semestres, 2 anos e meio, porque o último semestre aqui é bem pesado, porque a gente tem as nossas provas finais de interpretação, mais a tese que você precisa escrever e defender. Os próprios professores falam que ao invés do aluno se frustrar, é melhor ele pegar um semestre a mais aí para ele poder escrever a tese dele com calma e poder se concentrar nas provas finais, ou faz a tese primeiro e passa as provas pro próximo semestre. Aí depende muito do aluno e também depende do que você conversar ali e decidir com o seu orientador e com os seus professores. Aqui no Instituto, você pode estudar vários idiomas, como por exemplo, francês, inglês, alemão, português, japonês, italiano, espanhol e por aí vai. Em toda a Alemanha, o único instituto que oferece português como língua materna, como língua A, é o instituto aqui da Universidade de Heidelberg. E é por isso que eu tô aqui. Era um dos meus maiores sonhos, assim, entrar nessa universidade, pelo fato dela ser uma universidade bem conceituada, conhecida mundialmente. Então, antes de eu sair do Brasil, que eu sabia que eu queria ser intérprete, eu queria me tornar intérprete, eu já tinha ali como objetivo me candidatar e conseguir a vaga aqui na universidade. Como eu tinha dito anteriormente, o mestrado é dividido em 4 semestres. Então, é assim. No primeiro semestre, a gente já tem as 6 aulas de interpretação, sendo elas as 3 de interpretação simultânea, aquelas feitas na cabine, 3 aulas de consecutiva, aquela que a gente usa o nosso bloco de notas. Tem também as aulas teóricas de interpretação. Interessante também que foi bem legal uma aula de dicção que a gente teve com uma fonoaudióloga aqui do instituto vizinho, e a gente ia pra lá e fazia uns exercícios, como colocar a voz. Ela fez um exercício com a gente dentro de uma sala com um computador, e esse computador media tudo que a gente fazia com a nossa voz. Tudo. Então, volume, a dicção, articulação e por aí vai. Por quê? Porque, querendo ou não, uma das ferramentas mais importantes que o intérprete deve ter é a sua voz. No primeiro semestre também, a gente tem um curso que é o curso de tomada de notas. Nesse curso, a gente precisa do nosso bloco de notas. Você compra
isso aqui com essas argolas. E você usa papel. Eu peguei folha de sulfite que eu tinha em casa. Por quê? Porque você vai usar muito papel em todas as aulas. Quando você estiver em casa treinando, riscou, você não vai lá e apaga. Não, você vai acabar jogando fora. Ruim pro meio ambiente? É ruim. Eu tenho um amigo que ele começou a usar o iPad dele. Aí eu não sei. Há pessoas que concordam, há pessoas que falam que tudo bem, que é melhor, que hoje o mundo tá tão tecnológico e que mais pra frente o intérprete vai deixar de usar o seu bloco de notas e vai usar um tablet, por exemplo. Eu não sei, depois você me conta aí o que você acha. Nesse primeiro semestre é isso, são esses cursos basicamente. Por exemplo, nas aulas de interpretação consecutiva, a gente faz alguns exercícios, é tudo assim, o nível 1 ainda, então os textos são mais básicos. O professor, ele lê o texto pra gente em voz alta e nós fazemos ali as nossas anotações. Então assim, é tudo mais tranquilo pra dar aquela, né? Porque, meu amor, no final o negócio fica assim uma pancadaria. Essencial, o bloco de notas, você não precisa de um desse, né? Você pode ter vários papéis. Eu já vi alunos com caderno, por exemplo. Uma coisa interessante também que uma professora me indicou, um gravador. Por quê, Thiago? Porque esse gravador, o que você vai fazer? Quando você estiver fazendo a sua própria interpretação, vamos supor, eu pego um vídeo no YouTube, alguém falando, sei lá, algum deputado, algum prefeito fazendo um discurso em alemão, eu vou tomar nota, escrevo tudo aqui bonitinho o que ele tá falando, e depois quando eu fizer, né, quando eu proferir o meu discurso, o que eu vou fazer? Eu vou me gravar e depois no final eu pego o texto original, pego a minha gravação e ali eu consigo comparar. E eu consigo ouvir também depois de 1-2 dias o que eu falei, percebo ali, e aí, tá fazendo sentido isso que eu falei? Faltou alguma coisa? Eu falei todos os números de forma correta? E por aí vai. Muitos alunos usam o celular, porque acaba sendo um investimento isso aqui, porque um gravador assim desse eu acho que custou mais ou menos, acho que eu paguei 60 euros, não é barato, mas me ajudou bastante. Tá, aí agora você deve estar se perguntando, tá, Thiago, o que vocês fazem no segundo semestre, no terceiro semestre e no quarto semestre? Eu tô na metade do segundo semestre e esse semestre é o seguinte, você continua tendo as suas 6 aulas de interpretação, 3 de interpretação simultânea e 3 de interpretação consecutiva. E aí, essas aulas já tem o nível 2. Então, o nível de dificuldade é maior, os professores vão exigir mais da gente, os errinhos que aconteciam lá no primeiro semestre já não podem acontecer no segundo e por aí vai. As aulas de teoria também estão ali, a parte 2. Inclusive, no primeiro semestre também tem uma aula, né, um seminário dentro da parte teórica que fala um pouco sobre o intérprete dentro da literatura. Então é com um professor aqui também do instituto, só que esse seminário ou você faz no primeiro semestre ou no segundo, aí cabe a você. E uma coisa nova também no segundo semestre são as conferências de segunda-feira, às 4h15 acontece uma conferência aqui no instituto, na sala principal de conferências, então o instituto convida sempre alguém de fora para vir dar uma palestra e os alunos do instituto que estejam no segundo semestre, ou a partir do segundo semestre ou no terceiro, fazem a interpretação simultânea e consecutiva do discurso. Essa conferência de segunda-feira, ela exige muito da gente, porque, primeiro, é uma situação real, porque vem alguém de fora, não é nada combinado. Assim, nós como intérpretes, a gente tem realmente assim, é uma situação real, porque ela acontece na segunda-feira, a gente passa o final de semana preparando essa conferência, então assim, às vezes a gente recebe um PowerPoint, às vezes a gente recebe o material, às vezes a gente não recebe nada. Então, assim, é bem complicado e realmente a vida de um intérprete aí fora. Sempre tem um professor do nosso departamento que vai pra conferência, escuta o que a gente tá interpretando. Por quê? Pra ele poder depois dar um feedback pra gente. Então depois, terminando a conferência, ele chama a gente num canto e fala pra gente, ó, aqui foi isso poderia ter sido melhor, isso aqui foi muito legal, aqui deu pra perceber que você tava ali lutando e você conseguiu descrever aqui ao invés de falar a palavra exata. Então isso é muito importante também pra gente como aluno, pra gente poder ir melhorando cada vez mais. Eu acho que você precisa de algumas coisas, assim, de algumas ferramentas que são essenciais, assim, a partir do momento que você der início aqui no Instituto. Falando em material, o seu bloco de notas, o seu gravador, um computador, né, pra você ter acesso à internet, aos vídeos, etc. Mas eu acho que, assim, duas coisas principais. Primeira, motivação. Você precisa estar muito motivada. Você precisa realmente querer ser um intérprete, porque o caminho não é fácil.
aqui no Instituto, os professores são hiper mega capacitados, são incríveis, assim, foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida, de ter essa oportunidade de estudar aqui, mas assim, motivação e eu acho que determinação, sabe? Porque eu acho que uma ali complementa a outra, porque é o que eu disse, não vai ser fácil e você tá sujeito ali a querer desistir a qualquer momento, porque é bem pesado, sabe? Ali com as conferências de segunda-feira, e aí se você tiver que trabalhar pra você se sustentar, por exemplo, pra você poder pagar suas contas, então assim, é um mestrado que ele é período integral, então assim, você sai daqui, eu falei pra um professor uma vez, você vem pras aulas, você vai pra sua casa, você come alguma coisa e você já pega o seu bloco de notas e você vai estudar o dia inteiro, você fica fazendo consecutiva e simultânea o dia todo, que a todo momento tá acontecendo alguma coisa no mundo, a todo momento você tá aprendendo alguma expressão nova em alemão, você tá aprendendo alguma expressão nova em inglês, então assim, é constante, é diário, é um trabalho diário e é um trabalho constante, você nunca, nessa profissão, você nunca para de aprender. O terceiro semestre ele funciona praticamente da mesma forma, a gente tem as mesmas aulas, mas é com nível 3 já, ainda tem a conferência de segunda-feira, a conferência de segunda-feira ela acontece no segundo e no terceiro semestre, e no terceiro semestre a gente tem um curso que nesse curso os professores, tem um professor na verdade, né, o professor responsável, ali vai ser discutido tudo sobre a sua tese. Então, por exemplo, se você já tem alguma ideia, eu quero escrever sobre isso, eu quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a situação do intérprete no Brasil, eu quero falar sobre a situação do intérprete nos tribunais, e por aí vai. Então esse curso tá ali para te auxiliar. E no quarto semestre, que seria o último, né, na teoria, não tem mais a conferência de segunda-feira, mas ali você já tem que então escrever a sua tese e fazer as suas provas. Você faz as provas do semestre e você faz as provas finais. Falando em prova, Thiago, como que são as provas aí? Já tem prova no primeiro semestre. Vocês podem perguntar, nossa, mas como assim? Eu não sei nada, eu não aprendi nada. Então, os professores levam isso em consideração, por isso que o nível, né, o grau de dificuldade dos textos que eles trazem para as aulas não são tão grandes, só que a nota dessa prova, ela não conta no final no diploma. Então, por exemplo, se eu tirei ali, vamos colocar, né, as notas brasileiras. Se eu tirei um 7, vai, fala, putz, um 7 não tá tão bom, né? Mas esse 7, ele vai ficar no sistema, mas ele não vai contar depois com as outras notas para dar a média final. Então, pode ficar despreocupado. No segundo semestre, não tem prova, você só vem para as aulas, óbvio, você precisa participar das aulas e os professores, eu acho que não tem prova, mas você precisa fazer no mínimo 3 interpretações assim decentes para o professor falar que você passou. Aí no terceiro semestre tem prova e no quarto semestre tem prova. No quarto semestre parece que você escolhe ou consecutiva ou simultânea, você não precisa fazer as duas vertentes, né? Só que no quarto semestre, vamos supor, eu escolho consecutiva, tudo bem, simultânea eu não faço, mas eu tenho as minhas provas finais. E as provas finais eu sou obrigado a fazer todas, óbvio. As provas acontecem dentro da sala de aula, o professor chega, pergunta sempre como que a gente tá se sentindo, e aí ele fala sobre o texto, a gente sempre recebe uma folha com uma introdução, falando, por exemplo, esse discurso foi proferido no dia tal, no país tal, pela pessoa tal. E aí o professor pergunta, você tem alguma dúvida, você tem alguma pergunta? Tem não, aí ele vai ler o texto, por exemplo, se for uma prova de interpretação consecutiva do português para o alemão, ele vai ler o texto em língua portuguesa, você toma nota ali, depois a gente tem um púlpito, né, na sala, você vai até o púlpito como se fosse realmente uma situação real, uma situação de interpretação consecutiva real. E você vai lá na frente e faz o seu discurso. Então, assim, você está sendo avaliado a partir do momento que ele começou a ler o texto até o final da sua interpretação. Na prova de interpretação consecutiva, a situação é similar. A gente vai para a cabine, às vezes quando a sala é menor, por exemplo, quando eu fiz as minhas últimas provas, eu estava na sala onde acontece a conferência de segunda-feira, mas normalmente elas acontecem lá em cima, numa sala menor. Então você vai para a cabine, o professor fala com você, tá me ouvindo, tá tudo ok, e aí acontece da mesma forma. Ele vai ler o texto e aí você faz a interpretação, ele grava a sua interpretação, que isso também é algo comum. Os professores, né, os equipamentos aqui, enquanto a gente tá na cabine, os equipamentos gravam, né, as nossas vozes e depois o professor acaba escolhendo 2, 3 alunos e ele toca ali o que foi gravado e aí ele vai comentando. Aqui ficou bom, aqui não ficou, aqui poderia ter sido assim, aqui poderia ter sido assado. Um ponto positivo aqui, levando em consideração o estudo e o meu dia a dia aqui no
no instituto, eu acho que eu não teria chegado até aqui sem o apoio dos meus professores e o apoio dos meus amigos, porque no começo você fica um pouco, né, retraído, você fica assim, é meio complicado, porque, putz, nossa, que vergonha, né? Essa interpretação minha não ficou boa, ficou muito ruim. Depois você acaba se encontrando com seus colegas e eles acabam te apoiando e falando, não, aqui eu achei que ficou bem legal, não, continua. Eu também, a minha também não ficou tão boa. Então, assim, isso pra mim é um ponto, assim, mais do que positivo. Eu acho que esse trabalho em conjunto aqui, porque eu acho que é um apoiando o outro, mesmo a gente sabendo que a gente não foi bem naquele dia. Se você trabalha como intérprete, você sabe como que é. Às vezes você foi pra cabine e você soltou uma palavra lá, você falou alguma coisa que você fala, cara, não era isso, né? Mas aí o pessoal sempre vem, esquece, bola pra frente. E os professores também. Como eu já tinha dito no primeiro vídeo, né, que eu gravei falando sobre o meu primeiro mestrado, quando eu tive esse contato com português europeu, que pra mim foi foi muito forte, porque parecia que não tinha brasileiro aqui. E nesse instituto, eu tive o prazer de ter aula com uma professora brasileira. E inclusive eu já até falei isso pra ela pessoalmente, que ela foi assim também de extrema importância. Ela me ajudou muito, muito, muito. Eu acho que, dado ao fato também dela ter estudado aqui e ter passado por tudo isso, porque eu acho que só quem passa sabe como que é. É um mestrado difícil, exigente, você tem que estar ali atento, você tem que estar muito ligado. E assim, em todas as aulas ela conversava com a gente, uma mãezona assim, falando, não, calma, a gente vai conseguir, vai dar certo, vamos praticar mais isso, Thiago, pratica mais assim. Ela que me deu a ideia do gravador, se grava, escuta em casa o que você falou. Então assim, isso é uma das coisas que eu vou continuar levando pros meus próximos semestres, com certeza. Bom, uma das outras coisas que você deve estar se perguntando é, quando você terminar o mestrado, o que você quer fazer? Ou o que os seus amigos falam? Ou o pessoal aqui, né? Porque tem aluno do mundo inteiro. Como é um mestrado voltado para conferências, a maioria das pessoas tem isso em mente e acham que saindo daqui você é obrigado a trabalhar como intérprete de conferência. E não é verdade. É óbvio que aqui os professores te formam, eles fazem com que você consiga passar nas provas finais, e as provas finais terão a ver com alguma conferência, alguma coisa relacionada à União Europeia ou alguma instituição, né, do gênero. Mas, por exemplo, o semestre passado, esse semestre, um professor ofereceu um curso sobre Community Interpreting. Então, assim, é interessante pra quem, por exemplo, pra mim, eu já sei que eu não quero trabalhar nessa área de conferências. Então, o Community Interpreting pra mim é mais interessante. Então, infelizmente, eu não consegui, né, fazer esse curso, porque eu tinha um outro curso que eu precisava fazer e era no mesmo horário, então eu vou ver se eu consigo fazer semestre que vem. Mas assim, como eu já fiz alguns trabalhos aqui na Alemanha nessa área, né, de Community Interpreting, é uma área que eu gosto muito, sabe? Por exemplo, você vai jardim de infância, por exemplo, alguma família brasileira que veio pra Alemanha e tá tendo algum problema com a criança no jardim de infância, na escola, em algum hospital, sabe? Algum acompanhamento médico e por aí vai. Essa é uma área que eu gosto muito. E também eu acho que a partir do momento que você tem o seu diploma, você tem ali a sua formação de intérprete, nada te impede de você aí abrir, né, expandir e trabalhar nessas N áreas aí, né, que há no mercado de trabalho. E para terminar o vídeo, eu vou falar para você mais ou menos como que eu estudo. Aqui no instituto a gente tem a possibilidade de fazer os grupos de estudo. Então, por exemplo, a gente forma um grupo de no máximo 3 pessoas, e aí é aquela coisa, um lê, 2 tomam nota e depois o outro vai lá na frente e faz o discurso, né, e o outro vai e fica aquela coisa toda, todo aquele tereco-teco, né? E também dá pra fazer, também é uma possibilidade, os professores falam, vocês têm que fazer, por quê? Porque se você ficar só com as aulas, é muito pouco, você precisa fazer algo fora das aulas, senão não dá. Então, por exemplo, o que eu faço? Eu pego sempre o texto da aula, o próprio texto, vamos supor, hoje de manhã ou ontem eu tive um texto na aula de consecutiva, eu pego esse texto de novo, o que eu faço? Eu gravo, se for um texto em alemão, eu gravo esse texto em alemão, e aí eu pego, depois eu escuto esse texto, faço a interpretação, né, tomo nota, depois eu pego e vou lá gravando a minha interpretação em português, e eu pego e faço o discurso em língua portuguesa, faço o discurso. Depois de um tempo, depois eu pego, venho aqui, faço outra coisa, preparo algum outro trabalho de algum outro seminário que eu tenha,
Chegando em casa, o que eu faço? Pego a minha gravação e escuto a minha gravação pra ver se faz sentido, se tudo aquilo que eu tô falando faz sentido, se casam ali as coisas, né? Porque às vezes você fala uma coisa e você fala, não, mas você acabou de falar isso, como assim? Ele tá em outro lugar, sendo que ele tava nesse país. Porque ali na hora da interpretação, quem faz sabe como que é, né? Aquele momento de 2 segundos ali que você precisa escolher a palavra certa, ou às vezes nem é a certa, mas o que vier primeiro. Então assim, é muita atenção. É uma das profissões mais difíceis do mundo, né, galera? Então assim, a profissão de intérprete eu sempre tirei o chapéu, assim, porque, cara, pra mim quem consegue fazer isso, quem trabalha com isso, ó, tem nem o que falar. Falando um pouco sobre as aulas de anotação, é o seguinte, a gente trabalha aqui com símbolos. É aquela coisa, né? Pra quem faz interpretação, pra quem já fez, se você tá aí do outro lado e você sabe como que é, você sabe do que eu tô falando. Nesse primeiro curso, no primeiro semestre, né, como eu já tinha falado anteriormente, as aulas funcionam da seguinte forma. O professor, ele vai te passar alguns símbolos, então ele vai falar, começo do discurso, por exemplo, senhoras e senhores. Como que você consegue fazer senhoras e senhores numa forma de símbolo? S para senhoras e senhores, um S com N, então C, S e 100, não sei. Cada um tem que saber aí pra si o que é melhor. Vamos supor, a letra M é ministério pra um, é martelo pra outro, é Maria pra outro. Vai depender também muito da combinação linguística, porque como aqui a gente faz a maioria das coisas em alemão, e nessa aula de anotação, né, eles usam um sistema que foi criado por um alemão, então a maioria das coisas estão relacionadas com o alemão. Então, por exemplo, senhoras e senhores, que eu vou falar Damen und Herren, vai ser DH. Então, assim, mesmo eu fazendo o meu discurso em português, se alguém fala, minhas senhoras e meus senhores, eu já coloco DH porque eu sei que aquilo significa senhoras e senhores. E isso é muito pessoal. No começo eu achava que eu era obrigado a usar aquele símbolo específico. Não, M é pra ministério, mas pra mim não entrava na minha cabeça. Pra mim M era uma outra coisa. E aí lá da metade do primeiro semestre até o final, eu vi que os meus amigos usavam outros símbolos pra outras coisas, ou até, por exemplo, uma coisa muito legal é o WhatsApp, sabe? Porque ali você escreve tudo com sigla, né? O não. Então eu sei que aqui só quero falar porcentagem do salário do brasileiro diminuiu ou não diminuiu. Esse não eu não vou escrever não, eu vou colocar um N, colocar um tio, alguma coisa. Então funciona dessa maneira. Eu espero de coração ter respondido todas as perguntas ou ter tirado a sua dúvida. É óbvio que eu poderia passar aqui 2 horas falando, explicando detalhadamente o processo seletivo e a documentação, tudo o que precisa, aquela coisa toda. Mas é isso, se ficou alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Espero que você tenha gostado, mas vamos continuar porque o meu dia não acabou. Porque eu ainda preciso praticar um pouco, ainda tenho tradução pra fazer e por aí vai. Então não sai daí e vem comigo.